E gostaria de convidar agora a professora doutora Jamila Perini. Ela é farmacêutica, doutora em bioquímica médica pela UFRJ, professora da UERJ de programas de pós-graduação da UERJ e Fiocruz, pesquisadora CNPq, líder do Laboratório de Pesquisa de Ciências Farmacêuticas, com experiência em farmacogenômica. E ela vai nos presentear com a sua palestra de farmacogenética e formação em medicina de precisão. Seja bem-vinda, obrigada. Obrigada, Maiara, Flávia, é um prazer estar aqui novamente. Fui vendo as minhas apresentações, acho que é a 5ª vez que eu venho no simpósio, é um prazer enorme, e fazendo dobradinha, né, com o Érico. Foi ótimo ter assistido a tua palestra. Eu, particularmente, tenho um preconceito com inteligência artificial, não uso ainda, tenho dificuldade, e já recebi teses que, assim... o conteúdo, deixa eu ver as referências, e aí a pessoa não sabia onde estava o artigo. Então, tem uma aluna de doutorado que usa muito para fazer programação para o R, isso eu acho ótimo, ela pede, mas quando é texto, ela me mandou um texto agora de divulgação científica, eu falei, tá péssimo. Então, assim, eu tenho muito preconceito, e foi bom ter assistido a tua palestra, que eu vejo, assim, que tem um futuro, né, as pessoas que trabalham com isso têm... E outra coisa da endometriose, eu tenho uma linha de pesquisa também, eu trabalho com desenvolver biomarcadores genéticos para endometriose, faz 20 anos que eu trabalho com essa linha, depois a gente vai conversar. O que eu trouxe hoje, quero agradecer, eu coloquei aqui o QR Code de um TED que eu fiz sobre genética, que eu falo desse trabalho que eu desenvolvi no INC, então é uma linguagem bem simples para quem não tem o conhecimento aprofundado da genética, então o TED traz isso, né? Foi uma super oportunidade, e eu pude falar do meu trabalho de doutorado que eu fiz no INC, então, assim, tem um carinho enorme pelo Instituto. Eu ia para lá, para o ambulatório de coagulação, recrutar os pacientes, foram mais de 400 pacientes, então eu fiquei mais de um ano acompanhando, e foi um trabalho incrível, e que até hoje ainda tem resultado, ainda tem aplicação, e para mim é um prazer enorme voltar sempre e participar dessas discussões e atualizar o tema, e a gente está aí namorando novos projetos, né? Eu trouxe algumas ideias também. Então, eu sou professora, sou farmacêutica, sou professora da UERJ, do curso de farmácia, e para mim é um prazer enorme falar de farmacogenética para farmacêuticos, para profissionais da saúde. Então, eu também oriento muitos médicos, enfermeiros, outros profissionais da saúde, e que é uma área multidisciplinar, e a gente precisa desse olhar, né, do nutricionista, do fisioterapeuta. É necessário para a medicina de precisão, é o que o Érico falou também. Então, falando um pouquinho, então falar de formação na área de medicina de precisão e farmacogenética também é um prazer para mim, porque eu atuo nessa linha. Então, primeiro, o que é a medicina de precisão, né? É a gente, com base no perfil genético do paciente, fazer um diagnóstico preciso, tentar prever o prognóstico, mapear indivíduos em risco de desenvolver doenças, né? O Érico trouxe o exemplo da endometriose. A gente acompanha mulheres aqui dos servidores e do Moncorvo Filho 8 anos para ter um diagnóstico definitivo. O diagnóstico é cirúrgico, então, assim, se a gente desenvolver um biomarcador genético no sangue, que dá para ver no SWAB, né, isso é o diferencial, e vai ajudar. As mulheres sofrem muito com essa doença. Isso para inúmeras outras doenças. Então, tem uma parceria também com o INTO, o Instituto de Ortopedia. A gente também vem buscando o desenvolvimento de biomarcadores, vou trazer aqui para vocês. E o principal da medicina de precisão é o tratamento individualizado, que é a farmacogenética. Então, o tratamento sempre foi feito, né? Pacientes com o mesmo diagnóstico, o mesmo medicamento, a mesma dose. E o que a gente vê com a farmacogenética é tentar identificar os indivíduos que não irão responder ao tratamento ou que vão responder de maneira tóxica, e com base no perfil genético, você prescrever doses individualizadas. Justamente... E travou.
Foi. Justamente para evitar a toxicidade. Então, sabendo previamente o perfil genético desse paciente, a gente consegue individualizar a dose. Então, hoje em dia, né, como o Érito colocou, os algoritmos, não é só o componente genético, tem a idade, comorbidades, outros medicamentos, então por isso que casa, né? A Flávia foi muito feliz nessa junção dos temas. E com genética a gente trabalha muito com bioinformática, com modelagem, bioestatística. Então, a farmacogenética ela traz um novo paradigma para o tratamento, para a indústria farmacêutica, né, desenvolver medicamentos na era do DNA. A gente sabe que os medicamentos mais eficazes, que é uma classe simples, que são os analgésicos, apenas 60% da população responde. Quando a gente vai para os quimioterápicos na área de câncer, eu trabalhei 10 anos no INCA e foi durante o INCA que eu fiz o doutorado e que eu recrutei os pacientes lá no INC, então a gente fez essa parceria. São os menos eficazes, né? Hoje um paciente com câncer, ele não inicia um tratamento sem fazer um teste genético. Uma mulher com câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de intestino, então é o que a farmacogenética mais se aplica. E aí, quais são os medicamentos? Então, o FDA ele tem uma lista de mais de 300 medicamentos que a farmacogenética se aplica. E dentro da área de cardiologia ou de hematologia, né, que é o que entra a varfarina, então a gente tem um total de 49 medicamentos que se preconiza a aplicação da farmacogenética, que é o interesse, acredito, né, da maioria desse público. Eu listei aqui alguns da área de cardiologia e vou focar principalmente em dois, que é o trabalho que a gente realizou. Mas quais são as alterações genéticas que são investigadas, né, nesses testes de medicina de precisão? No caso da farmacogenética, são os polimorfismos de um único nucleotídeo. Então, é uma troca de uma letrinha. O genoma humano ele tem mais de 10 milhões de letrinhas, né? Adenina, timina, citosina e guanina. E esse 1% que varia já é o suficiente para que nós sejamos tão diferentes um do outro. Ai, eu estou passando, acho que ele está lento. Que é o que retrata o quadro da Tarsila do Amaral, né, que é o que a gente vê nessa sala de aula, e é o que a gente vê também entre os pacientes. Então, aqui, escoliose idiopática do adolescente. Uma mesma doença e a gente vê o perfil completamente diferente. Então, esse é um dos trabalhos também que a gente busca um biomarcador genético. É uma linha de pesquisa que a gente tem em parceria com o INTO. E qual que é a vantagem desse polimorfismo? Que ele está presente em todas as células do nosso organismo. Isso traz vantagens para fins de diagnóstico, que a gente pode coletar células da mucosa, por exemplo, para fazer a extração do DNA. E isso a gente desenvolveu, essa cartilha, esse método de coleta, porque a gente tem projetos também com atletas, que a gente vai em campeonatos, vai em centros esportivos, e eu tenho trabalho também com os indígenas da Amazônia. Então, a gente vai lá no meio do nada e coleta a amostra também para avaliação dessa população, né, que não tem acesso a nem serviço básico de saúde, e também a gente usa essa amostra para fazer estudo de ancestralidade da população, que a gente também trabalha com esses biomarcadores. Agora eu passei várias vezes. E aí, quais são os medicamentos, então, que a farmacogenética se aplica? Eu trouxe aqui a varfarina, que é uma realidade, né? Em 2007, a bula da varfarina foi revista, incluindo a necessidade de testes genéticos. E o porquê que a varfarina tem aplicação da farmacogenética? Porque tem 2 genes envolvidos, que são polimórficos.
Um é a CYP2C9, que é responsável pelo metabolismo da varfarina, e o outro é o VKRC1. Então, a varfarina, ela inibe essa enzima, que é responsável por reciclar a vitamina K e deixá-la na sua forma reduzida para ativar os fatores de coagulação que são dependentes de vitamina K. Ambos os genes são polimórficos e têm também o grande problema da varfarina, que ela tem uma estreita janela terapêutica, diferente da maioria dos medicamentos. Então, qualquer variação a mais da dose ou a menos, o indivíduo pode ter uma hemorragia, né, que é a toxicidade, ou ele pode estar subtratado, que é o pior dos cenários também, ter um evento, ter uma trombose e vir a óbito. É que o passador também não está ajudando. Aí eu quero mostrar aqui rapidamente, então, dados do INC, que são pacientes em tratamento lá no ambulatório, já com a dose de varfarina estável, depois de 3 consultas consecutivas com INR terapêutico. Então, nesse estudo, que foi minha tese de doutorado, a gente avaliou 390 pacientes do INC. Olhem a variabilidade na dose requerida desses pacientes. Então, tinha paciente que tomava 5 miligramas por semana e pacientes que tomavam 75 miligramas por semana. A diferença é muito grande. E a grande maioria estava ali entre 30 e 40, que é o recomendado, né, que são 5 miligramas por dia. Mas e por que essa diferença enorme? Os pacientes tinham pacientes que utilizavam tanto por questão de fibrilação quanto o uso de prótese, que o INR varia, né? E aí, aqui mostrando o perfil desses pacientes em relação a polimorfismos no gene CYP2C9 e VKRC1. Os pacientes que apresentavam polimorfismo requeriam doses mais baixas, e aí a gente fez um mapeamento também da população brasileira. Cerca de 15% da população brasileira tem polimorfismo nessa enzima do citocromo P450, e a gente participou de um consórcio internacional também, porque o gene VKRC1 ele tem vários polimorfismos, e aí tentando encontrar um que fosse representativo para fins de diagnóstico, facilitar, ao invés de você fazer 10 análises, você faz uma. Então é o que a gente chama de tag SNP. E aí, nesse consórcio internacional que a gente participou com os nossos pacientes do INC, a gente conseguiu identificar esse tag SNP. E aí, nesse consórcio internacional, com os nossos pacientes também, eles desenvolveram um algoritmo que conseguia explicar 47% da variação da dose. Só que esse algoritmo, eles levavam em consideração a ancestralidade do indivíduo em relação, né, nos Estados Unidos, a pessoa é afro-americano ou é branco. E como a gente vai fazer isso no Brasil? E tem todo um problema. A gente trabalha também com desenvolvimento de marcadores de ancestralidade, né? Por baixo da pele, nós somos todos misturados, independente da nossa cor da pele. E aí trouxe esse trabalho que foi durante o meu mestrado. A gente identificou uma alteração nesse gene da CYP2C9, que até então só tinha sido descrita em africanos. E a gente encontrou num brasileiro branco, que era branco, se autodeclarava como branco, e ele tinha uma mutação que herdou da mãe. A gente fez os marcadores de ancestralidade. Então, como incluir num algoritmo para a população brasileira a questão da ancestralidade? Aqui o IBGE leva em conta a cor da pele, que não diz nada em relação à predisposição de doenças ou qualquer efeito de medicamentos ou qualquer outra informação. E aí, por que eu trago isso? Porque nos Estados Unidos foi liberado um medicamento, foi em 2007, se eu não me engano, só para pacientes para insuficiência cardíaca, só
para pacientes negros. Como que isso vai ser aplicado no Brasil? Então, eu trago esse alerta também. Isso é um desafio para a população brasileira, mas, ao mesmo tempo, traz oportunidades que os estudos precisam ser feitos na nossa população. E aí, a gente desenvolveu com os nossos pacientes um algoritmo só para a população brasileira, sem levar em conta a questão da cor da pele, e a gente conseguiu explicar 60% da dose, superior ao algoritmo internacional. Então, existem ainda 40% que não se explica, a gente buscou outros genes, fizemos um estudo de genoma-wide que avaliou a população toda. Eu queria mostrar esse... Vou passar aqui rapidamente. Hoje em dia, então, existe baseado nesses trabalhos com nível de evidência. Então, aqui, isso que eu queria mostrar aqui é o que a gente pode fazer. Então, aqui é um site público, todo mundo tem acesso, né, ligado ao FDA, em que você coloca qual é o perfil do paciente, você faz, porque quem sabe, como que o médico vai saber, vai pedir o teste genético, e aí, o que ele vai fazer com aquela informação? O paciente é azão azinho, e aí? Então, precisa, né, é isso que eu falo da questão do multiprofissional, né, de nós, farmacêuticos também, ou biólogos, biomédicos, fazendo análise, e também a gente precisa de, e aí, qual vai ser a dose desse paciente de acordo com o perfil genético dele? Então, essa informação está disponível, eu coloquei aqui exemplos, por exemplo, se o paciente tiver esse perfil genético, ele vai requerer 2 miligramas por semana, se ele tiver esse outro, 4, e assim por diante. Então, isso é uma ferramenta que está acessível para todos nós. Eu queria falar, mas acho que não vai dar tempo, isso é uma outra, né, com mais tempo para a gente. Queria falar um pouquinho do custo. O custo ainda é alto para esses testes de farmacogenética. Então, esses trabalhos aqui é o que eu coloquei no Google ontem, teste da varfarina, tem aqui no Rio, R$650. Então, ainda é um custo alto. A gente faz isso no laboratório de rotina, então, a gente tem isso para outras, a gente já faz laudo para teste genético para algumas doenças, para mapear, e é o que a gente pode fazer também para farmacogenética. Eu vou passar isso e encerrar. Esse é o laudo que a gente faz para risco de lesão em atleta. E aí trouxe um pouquinho também do desafio da medicina de precisão na formação, né, que foi o tema que a Flávia também colocou. Então, não é só no ensino, mas é em todos os âmbitos, né? A Anvisa, no sistema de saúde, para a indústria farmacêutica. Estou tentando passar para chegar no final. E questões éticas também que a gente precisa levar em consideração, e eu gosto sempre de terminar as apresentações falando que dentro da palavra genética tem outra palavra escondida, né, que a gente precisa ter, então isso é fundamental, e mostrar aqui um pouquinho do nosso laboratório. A gente presta esse tipo de serviço e estamos abertos para colaboração. A Maiara mora lá perto do nosso laboratório, a gente vai estreitar essa parceria. Muito obrigada, e desculpa que o... Imagina. Obrigada, doutora Jamila.